Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele por este momento que Ele nos proporciona, de podermos fazer um pouco mais de estudo sobre os ensinamentos que Ele nos deixou, né? Para que a gente possa trilhar caminhos de felicidade, de paz em nossas vidas. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutos. Muito bom, né? Vamos também agradecer a Jesus por este momento, a doutor Adolfo Bezerra de Menezes, pelo carinho, pelo amor e toda a sua equipe, que nos conforta, nos traz o conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina ilumine e abençoe a todos. Que eles possam estar junto conosco nessa jornada de hoje. Muito bem. Nosso estudo de hoje, do Fonte Viva, é a lição 7.4. Essa lição 7.4, ela tem o título de Quando há luz. Quando há luz. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, nos disse o seguinte: o amor do Cristo nos constrange. Nós vamos entender um pouquinho o que Paulo quis nos trazer com essa frase, né? Então, Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustamento. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das obras alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É ele o corpo, a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz
que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo, pergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Muito bom. Lição maravilhosa, na verdade. Fala sobre como buscar a luz, né? A luz que ilumina os nossos caminhos, que nos traz conforto, né? E sabemos que o amor de Jesus nos fortalece, né? E quando nós encontramos com Jesus e ele em nós, não temos espaços em nossos corações que não seja a bondade e a vontade de servir e ser útil. Este é o caminho que nós temos que percorrer. Este é o caminho que ele quer para nós, né? Que possamos servir e ser úteis nesta caminhada, né? Chegando a este ponto, nós somos taxados de fanáticos, né? Quantos de nós já não fomos taxados de fanáticos? Porque vamos 2 ou 3 vezes, fazemos palestras, fazemos estudos, né? Estamos levando essa doutrina maravilhosa que Jesus veio nos trazer. Ele esteve entre nós para nos trazer esta doutrina, caminho certo e reto, né? Nós, taxados como desajustados, mas nós temos consciência da nossa tarefa, edificante em favor dos que nos condenam. Estes que nos condenam e nos taxam, nós estamos em orações por eles. Isto é o que Jesus pede de nós, que levemos o nosso amor, o amor que nós temos em nossos corações e podemos expressar através das orações, do carinho e da atenção, né? Um dia, essa verdade vem à tona e ele vai saber o erro que cometeu, né? E quando a luz divina se faz presente de forma simbólica e transformadora através do conhecimento da verdade, do nosso despertar. Quando despertamos, né, a nossa consciência para a conexão com o Divino Mestre, assim estaremos num processo contínuo de evolução. Este é o grande objetivo de nossa vida. Evoluir, crescer através da luz divina, né? E essa luz divina se faz presente de uma forma simbólica, né? Ela é transformadora, ela se manifesta através do conhecimento, da verdade, da nossa consciência, do nosso despertar, né? Para que nós nos conectemos com o Divino Mestre, né? É um processo, isso tudo é um processo contínuo de nossa evolução, né? E essa presença vai variando em diferentes momentos da nossa jornada espiritual, né? E essa luz se manifesta de diversas maneiras, nos momentos de dificuldade, nos desafios que surgem, né? Não, como uma fonte
como uma fonte de força, como uma fonte de força, guiando nós, oferecendo o caminho e o crescimento para a evolução, mesmo na dor ou no desespero. Mesmo na dor e no desespero. Esta luz divina nos mostra o caminho para que a gente se reerga, que a gente se faça feliz. Né? Esse despertar de nossa consciência é uma luz que simboliza um estado de consciência elevado. Nós estamos nos elevando com isso, né? Para alcançar a compreensão mais profunda da realidade da vida e do universo. Aprender a realidade da vida e do universo, alcançando com isso as práticas espirituais, meditação, meditação e reflexão, o grande caminho para que a gente trilhe esse caminho de bem com a luz divina. E essa busca pela verdade, nós nos dedicamos a conhecer a Deus através dessa nossa meditação e reflexão. Conhecer a Deus e conhecer esta luz que Ele disponibiliza para todos nós. Né? E a verdade é, precisamos viver em justiça. A luz se torna presente dissipando toda a ignorância e pecado. Ela é límpida e clara. Ela dissipa todos esses sentimentos, ignorância, pecado. Somos todos renovados pelo amor divino. Né? Então, a entrada dessa luz na nossa vida, né, manifesta através de diversas mudanças. Mudanças que ocorrem em nós, através de nosso aperfeiçoamento, de nossa forma de ver a vida. Né? Maior interesse e prazer em seguir o caminho do bem. Veja lá, maior interesse e prazer em seguir o caminho do bem. Né? Empatia e compaixão pelos outros. Olha os sentimentos que nós vamos adquirindo quando estamos ao lado da luz divina. Desejo de buscar a verdade e a justiça. Né? Por quê? Jesus não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Está aí, a luz divina à nossa disposição, para que a gente percorra esse caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Né? E com isso estamos nos fortalecendo na fé divina, conectando-se com o nosso Pai, ficando mais próximos desses sentimentos puros e maravilhosos que Ele nos traz através desta energia que Ele disponibiliza a todos nós. Basta que nós liguemos a nossa antena para receber esses bons fluidos, essas boas energias que Ele tem a todos nós. Né? E a sensação de paz interior e propósito de vida. Tudo isso fica intrínseco dentro desse sentimento, onde, quando nós alimentamos esta luz no nosso caminho, nas nossas vidas. Então, essa luz não é apenas um evento para nós, né? Ela é um processo constante para crescimento e busca da verdade, manifestando-se em ações, compreensão e conexão cada vez maior com o nosso querido Mestre Jesus. Então, isto é que é o caminho que Jesus quer que persigamos. Né? Persigamos esses caminhos através de expressando o amor que nós temos em nossos corações, que vai em direção aos nossos irmãos como luz, para que sejam todos fortalecidos. Então, está aí, quando a luz
há amor, né? Amor do Cristo. Muito bom, que assim seja, né? No bem, no amor e na paz. Agora, eu quero escutar vocês. Chegou o momento da gente bater o nosso papo. Está aberto o microfone para vocês. Danquimar, Tereza. Oi. Eu entendi assim, que no título, né? Quando a luz é. Quando nós encontramos o caminho de Jesus, essa luz nasce em nós, ela, quer dizer, ela está latente, né? A gente faz com que ela fique mais forte. E quando a gente encontra essa luz, Jesus também nos ajuda a enfrentar os problemas do dia a dia, nos leva a ter mais consciência do que estamos errando ou equivocados em nossas atitudes, nossos relacionamentos. E isso faz com que a gente tenha consciência e a gente vá se mudando, né? Se lapidando. E com essa lapidação, a gente passa a entender melhor a nós mesmos, a gente passa a entender o nosso próximo e a praticar os ensinamentos de Jesus, né? Que a base principal é o amor, né? Através do amor, a gente passa a ver o nosso companheiro, nosso amigo, com outros olhos, a gente passa a entendê-lo melhor e a gente também passa a ter outros valores na vida, não só os valores materiais, os valores passageiros, e isso faz com que a gente vai mudando, né? Os nossos pensamentos, os nossos atos, e é isso que ele quer de nós, e ele está sempre com nós, e essa luz vai cada vez aumentando mais, né? Apesar das dificuldades, porque o mundo é cruel, né? E a gente é sempre julgado, as pessoas, né, que assim agem são julgadas, como bem diz o texto, né? São renegadas porque ou talvez muitas vezes taxados de doidos, né, por seguir o caminho de Jesus e deixar as facilidades do mundo. É isso que eu entendi, que essa é a luz que diz no texto, né? Essa luz divina que já está dentro de nós e só faz brotar quando nós seguimos e entendemos os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Tereza. É isso mesmo, certinho. Quem mais quer falar? Danquimar, eu vou falar um pouquinho. Pois não, pode falar. Logo na primeira linha aqui, já foi falado em santuário no coração de um homem. Santuário é um lugar de adoração, de fé, de pensamentos positivos. Esse texto aqui também, a gente pode até passar assim, um pouquinho do outro lado, fugindo um pouco aqui dessa luz do coração, e às vezes a gente está esperando o que aconteceu com Saulo. Saulo ficou 3 dias cego, e depois Jesus mandou um dos seus discípulos, Ananias, lá na casa dele, para que ele recuperasse a visão e mudasse todo o sentimento que ele tinha para com Jesus. Tem outro cego também, o cego do poço, que Jesus passou barro, ele recuperou a visão. Às vezes a gente precisa conhecer o escuro para dar valor à caridade. A gente vive num mundo que acha que para tudo vai ter solução, mas a gente fica sempre dependendo de alguma coisa que começa a demorar, aí a gente começa a apagar essa luz que existe dentro de nós, né? Nesse texto aqui, ele fala da cegueira do coração. Nós somos um corpo sagrado. O nosso corpo é um corpo sagrado. Foi Deus que nos colocou aqui. Ele não ia colocar uma tranqueira aqui. Tem uns que se perdem por diversos motivos. Tem uns que
continuam na mesma. Tem muitos que se esforçam para melhorar cada dia, buscando cada vez mais o caminho de Deus. Essa é uma luz que a gente tem dentro da gente e muda o sentimento. Muda o sentimento, o amor, os nossos pensamentos, né, os nossos pensamentos produtivos, e a gente sempre está esperando conhecer mais alguma coisa para a gente estar usando melhor para o nosso desenvolvimento e para a gente estar ajudando as outras pessoas. Nós temos uma luz, que essa luz sofre bastante variação. Nós temos uma tomada e nós temos uma bateria. Quando nós precisamos de luz, o que nós fazemos? Nós recorremos à tomada. Não adianta ter uma tomada se você não tem uma bateria, se você não tem a energia para clarear essa lâmpada. E a gente descarrega ela muito facilmente quando a gente se perde em alguma coisa. Se perde pela fé, pela falta do compromisso, pelo egoísmo, pelo ódio. E justamente naquela hora que a gente precisa dessa lâmpada, que a gente lembra de Cristo. Mas o Cristo não pode fazer nada por nós. Fomos nós que deixamos a bateria descarregar. Ele pode fazer tudo. Tudo, 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 tudo. Mas nós deixamos a energia descarregar, a bateria descarregar, pensando que é de uma hora para outra. A bateria só vai ser carregada com amor, com a caridade, com a persistência, com uma ajuda mútua, com a caridade moral, com a benevolência, né? E nós temos assim, quando a gente tem fome, a gente se recorre à nossa despensa onde tem o alimento. E quando nós temos fome de Cristo, a gente se recorre a quem? Aí a gente fala, nossa, eu rezei e Cristo não me atendeu. Não é que ele não atendeu a gente, é que a gente entrou na fila dos desesperados. Entramos na fila. Você acha que ele vai falar, não, espera um pouquinho, só vocês, para ajudar? Não, a gente tem que ter uma reserva para a gente estar sempre podendo atender alguém. Tem muita gente precisando, tem muita gente que não conhece a luz. Nós fomos indicados aqui, falou, olha, se vocês vão lá, e dá uma forcinha para aqueles que não têm vontade. Ergue eles, ajuda, ensina, faz alguma coisa, mostra para eles que tem outros caminhos, tem o caminho do bem. Por que viver no mal? Mostra para eles que tem uma saída. Mas, às vezes, até dentro de casa, a gente, às vezes, fala, esse filho não tem mais jeito. Isso aí é caso perdido. Fala, isso é uma desistência. Eu acho que Jesus fica pensando lá, fala, poxa vida, eu dei um amigo, eu dei um parente na vida dele, e ele fala que não tem mais jeito. Né? Por que será que não tem mais jeito? Porque a gente perdeu, deixou de recarregar a nossa bateria. Eu acho que tem muita gente aqui que estão insatisfeitos com a nossa vida espiritual. E é um bem melhor estarmos insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Porque, sendo assim, nós não cansamos de procurar Jesus. Ele ajuda todo mundo, ajuda até os inimigos, que eu falei no início lá, ajudou Saulo. Saulo podia ser um cego, o Saulo que perseguia os cristãos, podia ter deixado o cego, não, de jeito nenhum. É tanta coisa que lá na primeira frase tem o amor de Cristo nos constrange. Será que nós temos uma consciência de quanto Cristo pode fazer por nós? Será que dá para medir isso? Olha, eu vou passar a medir. Não dá para medir. A gente desconhece isso.
né? E o que nós somos aqui? Nós somos os embaixadores da paz de Cristo. Nós temos condições de levar essa luz para muitas pessoas. Nós estudamos um pouquinho só. Carregamos uma pilha, 12 volts. Essa pilha 12 volts a gente faz uma lanterninha. Uma lanterninha a gente bate de casa em casa, mostrando a luz para eles, para aquelas pessoas que vê a claridade da lâmpada, da luz, só por uma frestinha, que eles não sabem de onde vem. Vamos lá levar uma claridade melhor para eles, uma lanterna. Vamos dar uma mudada na vida deles, no coração, ver ver o que estão precisando. Ah, mas toda vez é desanimador. Já fui na casa daquela pessoa 10 vezes, ele não fez nada. Perdoa 70 vezes 7. Quem sabe? Lá para não sei quantas vezes, a gente vai lá e melhora a vida dele. A luz que eu levo para outras pessoas é a mesma luz que irradia os nossos caminhos. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Gilberto. Quem mais quer falar? Oi, André, pode falar. Boa noite a todos. Né? O estudo de hoje, né? Na verdade, é um ensinamento muito grande. O Pedro Gilberto falou de Saulo, que se reencontrou com Cristo no caminho de Damasco, né? Mas quem era Saulo? Saulo era um estudante dos pergaminhos. Ele conhecia o fator da religiosidade de trás para frente, de frente para trás. Saulo iria ser condecorado como responsável numa determinada região, que é Tarso, né? Como responsável de uma casa religiosa, né? Responsável por assim propagar aqueles ensinamentos. Então, Saulo conhecia as leis, mas Saulo não conhecia Jesus. E Saulo, como assim foi dito, caçava os cristãos. E foram os cristãos que o salvaram. Mas teve a necessidade de, antes de tudo, ele passar por um momento de cegueira, né, se sentir incapaz, mediante todo o conhecimento e o poder que ele tinha na sua mão, porque ele também era um general, né? E ter que recomeçar a sua trajetória com mais simplicidade, mas se aproximando de Jesus. E essa mudança de Saulo não foi assim pura e simplesmente esse encontro com Jesus, a cura, né, da qual assim lhe foi proporcionado da cegueira. Não. Saulo, após voltar a ter a visão, foi se isolar no deserto, numa tribo de cristãos. Ali ele passou 3, 4, 5 anos estudando os ensinamentos de Jesus e se preparando para sair com o coração repleto de amor, que ele não tinha o amor no seu coração, para assim pregar e propagar as leis de Deus. E quando assim ele fez, a transformação ficou
muito ampla em sua vida, porque a fé aumentou. Ele olhava, a partir daquele instante, com carinho e com amor para todos, não só para os cristãos daí, mas para todos indistintamente. Ele pregava, ele foi julgado, ele foi discriminado em sua terra natal pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ele foi apedrejado. Da mesma forma que ele mandou apedrejar Estevão, mas nos momentos que ali ele estava, Jesus se apresentou a ele e disse a ele: Paulo, sua tarefa ainda não acabou. Levante e siga. Praticamente desfalecido, ele se revitalizou com a energia de Jesus e seguiu assim para cumprir a sua tarefa, abnegada em benefício do seu próximo. E esse é um exemplo desse encontro com Jesus. Tá certo que, se nós pararmos para refletir, Paulo, um missionário, um espírito preparado para assim fazer a sua obrigação junto de Jesus, mas poderia ter falhado pelos momentos da qual passaram dentro daquele orgulho tremendo que ele carregava com ele, a riqueza da qual tinha, o poder que tinha em suas mãos. Foi uma prova muito grande. Agora, se nós pararmos para pensarmos nessa história, quem somos nós? Será que podemos nós nos minimizar perante Deus, perante Jesus, achando que nada podemos fazer? Eu acredito que cada um de nós é um Paulo, ou um Saulo que se transformou em um Paulo, dentro, lógico, dos nossos limites e das nossas condições. Estamos aí como espíritos, bateando no aprendizado, como espíritos descobrindo a essência da lei do amor, descobrindo a necessidade da vida em sociedade, descobrindo o quão bom e quanto gostoso é fazer o bem, descobrindo que muitas das vezes não fazemos o bem porque temos medo de sermos pré-julgados pela sociedade que nos rodeia, porque vamos ser diferentes de todos, vão nos cobrar das coisas materiais, de irmos a uma festa repleto de comilança, bebelança, muitas das vezes orgias, ambientes totalmente insalubres, onde ficamos vulneráveis às influências de irmãos inferiores da espiritualidade, não que querem nos destruir ou nos prejudicar, não, que estão pura e simplesmente em sintonia com o estado mental, psíquico, fluídico e sentimental da qual nós nos colocamos, apenas se simpatizam e codividem conosco também as vossas sensações, os vossos sentimentos, nos completamos, nos fortalecemos de energias negativas, aonde faz com que mais dificuldades ainda nós temos em acender uma luzinha dentro da nossa mente e do nosso coração, para poder apenas lembrar de Jesus. Então, muitas das vezes, somos levados para isso, faz parte do jogo da qual o mal faz contra o bem. Poderíamos estarmos no nosso lar, com a esposa, com os filhos, ou se não somos ainda casados, com o pai, com a mãe, com o irmão, codividindo um ambiente salutar, ou
numa roda de amigos, onde tem conversas salutares ou numa casa religiosa. Veja, são escolhas que nós temos que fazer. Essas escolhas são primordiais para a nossa trajetória, porque quando escolhermos o caminho obscuro da vida, estamos nos afastando de Deus. Estamos vivendo dentro de um mundo totalmente egoístico, pensando apenas em nós, olhando para o próximo sempre como um inimigo ou como um Zé Ninguém, e sequer tendo a vontade de estender uma mão para poder ajudá-los. Quando nos predispomos ao caminho do bem, algo transformador ocorre dentro de nós. Porque estamos a começar a nos iluminar. Estamos a começar a deixar com que a verdadeira essência de Deus na nossa criação comece a desabrochar, que é o amor. Estamos começando a transformar os nossos padrões fluídicos de obscuros para iluminados, onde isso abre caminhos. Vamos passando perante desafios, vencendo-os com muita mais facilidade. Olhamos para o próximo com muito mais carinho. Olhamos para o próximo procurando entender aonde está a necessidade dele, aonde está o defeito dele para criticar, para menosprezar, para rebaixar, para destruir. Queremos levantá-lo porque sabemos que o destino do mundo que habitamos, o destino do ser, é o progresso. Mas o progresso não vem dentro de uma individualidade. Assim vem dentro de uma sociedade da qual vai se multiplicando tudo isso, proporcionando com que as coisas se tornem mais leves, mais fáceis, com que as coisas simples tenham um destaque maior do que as coisas estrondosas que muitas das vezes gostamos de estarmos juntos ou presentes para nos glorificarmos como se fôssemos alguém diferente de todos. Não, somos todos iguais. A única diferença que existe realmente é esse amor e esse conhecimento da lei de Deus. Isso realmente nos põe num patamar diferente, mas aonde não deixamos nunca que a ostentação esteja presente, porque ou adquirimos o contexto da humildade na forma de nos relacionarmos com o próximo. Então daí, além de estarmos próximos de Deus, nos colocamos como trabalhadores de Deus. E como trabalhadores de Deus, com certeza, o êxito se torna muito maior. E a cada dia da qual despertamos na nossa manhã, temos vontade cada vez mais de sermos úteis. Não é só sermos úteis para o próximo que está enfermo, ou necessitado, ou desesperado, ou demoniado, seja lá o que for. Não. Sermos úteis, na verdade, para ti, para seus familiares, para a sua sociedade, para seu contexto profissional, e assim sucessivamente. Olha que coisa maravilhosa, e quando nós nos colocamos como seres úteis, muitas coisas nós assim fazemos, de bem e de bom para o mundo, de bem e de bom para com Deus e para com seu próximo. E Jesus foi bem claro: amai-vos uns aos outros. Amai-vos a Deus. Essa é a maior das leis. E não podemos esquecê-las nunca. Ao levantar na sua manhã, ore a Deus. Levante o seu astral. Deixe com que a alegria tome conta de ti. Deixe com que o amor desabroche dentro de você. Saia para o seu trabalho com alegria, com a consciência das obrigações a fazer, porque depois das obrigações realizadas, temos o direito de sermos remunerados para termos o nosso bem-estar na vida.
ao sairmos um domingo, de uma forma figurada, para a nossa casa religiosa, saímos com alegria e com amor, também sabendo que podemos ser úteis, porque ali levaremos aquela energia positiva, aquela alegria, estaremos a aprender, estaremos a oferecer, estaremos a conviver com uma sociedade, nos relacionando de uma forma diferente, com pensamentos que estão voltados, pelo menos naquele momento, de uma forma elevada. Saímos dali mais fortalecidos. Quando sairmos para um divertimento com a família, seja num restaurante, seja numa pizzaria, num parque de diversão, num passeio, seja lá o que for, saímos com alegria, com amor, com prazer contagiante a todos aqueles que tanto amamos, que estão ao nosso lado, sem ficar procurando defeitos, sem ficar procurando coisas para apenas reclamar. Geremos um elo sadio, onde todos estarão felizes, porque ali está reinando o amor vosso, o amor de Deus naquele momento junto a todos, saindo do coração de cada um aquele elo que nos une, que nos fortalece. São momentos diferentes da vida. E muitas das vezes saímos contrariados e nos colocamos como rabugentos, estragando tudo e principalmente magoando aqueles das quais tanto confiam em nós e nos amam. E nem sequer nos percebemos porque estamos sendo egoístas, pensando apenas naquilo que nós queremos, naquilo que nós gostamos. Então peçamos a Deus sempre essa luz e progredamos, porque assim não seremos um Paulo que propagou o cristianismo pelo mundo, mas seremos pura e simplesmente onde é o Pedro, Danquimar, Ana, Dani, seja lá quem for, que está fazendo o seu pequeno papel como um propagador do cristianismo dentro daquilo que o Pai lhe ofereceu no seu dia a dia desta vida. E todos nós, então, somos um Paulo, porque temos nossos compromissos e temos que buscar essa transformação interior a cada dia. Assim, que essa luz do nosso divino e amado Mestre reine no coração, no lar, nos seus familiares, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente religioso, todos os dias das suas vidas. E ao levantar, não esqueçam de se iluminarem com as orações perante Deus, com alegria, sem estar a reclamar, a lastimar, a criticar, a se entristecer com aquilo da qual o mundo me proporciona, porque se seja bom, ótimo. Se não seja bom, seja algo que você não gosta, porque o outro pode gostar, então não podemos dizer que é ruim. Agradeça, porque é uma oportunidade de vencer ainda aquelas pequenezes espirituais que se encontram junto a vós. E assim siga fortalecido. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, André. Muito bom. Uma noite maravilhosa. Podemos refletir bastante aí sobre o tema, né? Tema que nos traz um conforto, traz orientações para nossa reforma íntima, não é? Nossa reforma íntima. Porque onde existe luz, é uma pessoa que está reformada, na verdade, não é isso? Muito bem. Vamos agradecer a Jesus por este momento que nos proporcionou, por um momento que ele nos trouxe os conhecimentos, esse amor e este carinho que, inconteste, ele sempre está junto de nós, nos abençoando, nos iluminando. E vamos estender este momento, essa luz, esta energia a todos os nossos irmãos
com os nomes postados aí no nosso grupo de estudo, o grupo de cura, enfim, irmãos atravessam dificuldades, precisam do amor e da compaixão de Jesus. Que Jesus traga o conforto a todos, abençoando e iluminando-os. E Pai, em gratidão a este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que a Ana fala para nós hoje. Ana, por favor. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a bondade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, por essas bênçãos recebidas nesta noite. Muito bem, muito bom. Uma boa noite a todos.